Você está no canal no Radar Vascaíno, eu sou Edinho RJ e estamos juntos para mais um vídeo aqui no canal. E peço a você, caso ainda não seja inscrito, que dê essa moral para a gente se inscrevendo e ativando aí o sininho para receber as notificações. Peço a você que deixe seu like, pois é importante para que o vídeo possa ser notificado para mais vascaínos. Seja membro e participe do nosso grupo de WhatsApp. Vá na aba Comunidade e clique no link, que depois eu te adiciono lá no grupo. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram e no Threads, @no Radar Vascaíno, também no Blue Sky, no radarvascaíno.bsky.social e também no X, @radar_vascaíno. Bom, hoje, dia 12 de junho, dia dos namorados, né? Uma data especial para muita gente, inclusive até para mim. E tem jogo do Vasco, né, rapaz? Nada pode ser tão perfeito que não possa estragar como hoje, né? Tem o jogo do Vasco, jogo 9h30 da noite, com transmissão da Rede Globo e também do Premier. E o Vasco vai ter que encarar o São Paulo, que vem aí com mais ou menos 8 desfalques. Vai ter um time aí meio que alternativo. E a última experiência que a gente teve jogando contra um time assim não foi boa, né? O Vasco perdeu o Bragantino, que estava com 7 jogadores desfalcando o elenco, e mesmo assim, em São Januário, a gente conseguiu perder para o Bragantino. Bom, o Vasco precisa da vitória para variar, né? Inclusive, o título aí do vídeo é esse. O Vasco está de olho na tabela do Campeonato Brasileiro. Você vê aí, ó, a pontuação, né, do Campeonato Brasileiro. Eu botei só a parte que nos interessa. Você tem o São Paulo aí em 13º com 11 pontos. O Internacional tem, aliás, 11 pontos, não, 12 pontos o São Paulo. O Internacional está em 14º com 11. O Vasco aparece na 15ª colocação com 10. O Vitória é o 16º, que também tem 10 pontos. O Fortaleza é o 17º e tem 10 pontos também. E o Santos aparece na 18ª colocação com 8 pontos, né? O Juventude também tem 8, mas o Juventude não vai jogar nessa rodada. E o Sport Recife, esse aí não passa ninguém, está com 3 pontos apenas em 11 jogos. Bom, o que a gente tem que ver aqui e analisar é o seguinte. Eu vou colocar aqui os jogos que interessam para a gente, já que o Vasco tem 10 pontos, o Fortaleza também tem 10 pontos, e o Vitória também tem 10 pontos. Então, aqui, ó, esses 3 jogos aqui são jogos que nos interessam, né? Ou nos interessa hoje no Campeonato Brasileiro. Às 7h da noite, o Vitória vai jogar contra o Cruzeiro, né? Jogo lá no Barradão. O Fortaleza, às 7h30 da noite, encara o Santos, partida lá no Castelão. E o Vasco joga com o São Paulo no Morumbis a partir de 9h30 da noite. Ou seja, o Vasco já vai jogar sabendo os resultados tanto do jogo do Vitória com o Cruzeiro, como do Fortaleza com o Santos. Enfim, a gente tem que estar de olho nesses 2 jogos aí pelo seguinte: como todos os dois aí têm 10 pontos, tanto Vitória como Fortaleza, se vencerem os jogos, o Vasco tem a obrigação de vencer para não entrar na zona de rebaixamento antes da parada, aliás, nessa parada agora para o Mundial de Clubes. Se o Santos vencer o Fortaleza também, o Vasco tem que vencer porque pode cair caso não vença o São Paulo. Então, a situação do Vasco não é nada assim favorável, bem desconfortável. O time está aí na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro e precisando pontuar de qualquer jeito. Até porque, vou botar a tabela aqui de novo, você vê, ó, o Santos vencendo, ele chegaria a 11 pontos. O Vasco perdendo para o São Paulo continuaria com 10. O Vasco cairia uma posição. O Vitória ganhando, passaria o Vasco também. Ele iria para 13 pontos e o Vasco desceria para a 17ª colocação, já que o Santos ia passar a gente, e também o Vitória. Se o Fortaleza vencer e o Vitória também, os dois passam o Vasco da mesma forma, desde que a única chance que o Vasco tem de repente, não cair aí para
zona de rebaixamento seria um empate, né? E os outros também não vencendo, ou então confirmando a vitória, que aí sim o Vasco conseguiria só depender dele e deixando a confusão aí para a turma de baixo, se bem que está todo mundo colado aí nessa reta aí do Campeonato Brasileiro, então fica meio difícil, né, a gente conseguir mensurar alguma coisa. Seria um alívio você ter a paralisação para o Campeonato Mundial de Clubes e o Vasco se estivesse fora da zona de rebaixamento. Só depende do Vasco hoje nessa partida, o time ficou parado aí em cerca de quase que 10 dias e deve ter se preparado para essa partida, né? Por falar nisso, o Vasco ontem divulgou os relacionados para a partida contra o São Paulo hoje, né? Tá aqui, deixa eu botar aqui na tela para você ver. Tá aqui, ó, os relacionados. Eu vou, em vez de eu ler aqui, conforme está aqui na matéria, né? Na matéria, nessa foto aí dos relacionados do Vasco, eu vou falar para você os relacionados conforme são por posição. Goleiros: Daniel Fusato, Léo Jardim e Pablo. Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Lucas Piton e Vitor Luiz. Zagueiros: João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Luiz Gustavo. Meias: Coutinho, Hugo Moura, Jair, Matheus Carvalho e Tietê. E os atacantes: Adson, Alex Teixeira, Garré, GB, Lloyd, Nuno Moreira, Rayan e Verrete. Então, esse aí são os relacionados para a partida de logo mais contra o São Paulo. Mais uma vez, repito, o Vasco precisa vencer essa partida de qualquer jeito para a gente poder fugir aí da zona de rebaixamento e não ficar complicado aí no campeonato, que seria uma coisa terrível, né, para o Vasco entrar nessa zona aí, que a gente sabe que é uma zona perigosa, parece que tem imã essa porcaria dessa zona, enfim. O alento hoje é o Vasco conseguir a vitória para a gente conseguir, de uma certa forma, fugir dessa zona de rebaixamento, que não seria nada bom para o Vasco hoje, né? E, por falar nisso, também tem aqui a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais contra o São Paulo. Tá aqui, ó. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas ou Maurício Lemos e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Verrete. Repetindo, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, a dúvida entre Lucas Freitas e Maurício Lemos, e Lucas Piton, isso para a zaga, Hugo Moura, Tietê e Coutinho para o meio, Nuno Moreira, Rayan e Verrete para o ataque. Eu pergunto para você, meu amigo, o que você acha desse time aí? Dá para encarar o São Paulo? Eu acredito que sim, né? Bom, o retrospecto do Vasco jogando contra o São Paulo não é nada bom, né? São 129 jogos, o Vasco venceu 45 partidas, o empate foram 37 e o São Paulo tem 47 vitórias. Em termos de gols, o Vasco fez 179 gols e o São Paulo fez 206 gols em cima da defesa do Vasco. O aproveitamento do Vasco é de 44% e o São Paulo de 46%. O último jogo entre eles foi no dia 16 de outubro de 2024, pelo Campeonato Brasileiro, Vasco 0, São Paulo 3. E as maiores goleadas, você tem aqui 4 goleadas do São Paulo, uma em 31, outra em 33, outra em 2006 e outra em 2013, todas elas por 5-1, um em amistoso, outro no torneio Rio-São Paulo de 33, uma pelo Brasileiro de 2006 e pelo Brasileiro de 2013. Mas, em compensação, né, a gente tem ainda na memória aquele Vasco no dia 25 de novembro de 2001, Vasco 7-1 no São Paulo, em São Januário, valendo aí pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco conseguiu trucidar o São Paulo nesse dia aí, ganhando por 7-1, uma partida memorável. Romário fez vários gols, enfim. Deu até uma nostalgia, né, rapaz? A gente conseguir aí essa vitória em cima do São Paulo, que foi muito bom. Bom, o Verrete, ele é um dos principais artilheiros do Vasco, aliás, é o principal artilheiro do Vasco, e contra os principais rivais do Vasco, o Verrete quer acrescentar
o São Paulo à lista de vítimas. Rapaz, o atacante tem 50 gols pelo Vasco, mas não marcou nas 3 vezes que enfrentou o clube paulista até o momento. Aí abre aspas para o Verratti. Vou fazer, prometeu ele recentemente. Em 3 temporadas vestindo a camisa do Vasco, Pablo Verratti marcou 50 gols e tem dificuldade de lembrar todas as vítimas de seus gols. Mas os clubes contra os quais ainda não balançou as redes, isso ele sabe na ponta da língua. Um deles é o São Paulo, próximo adversário do Vasco no Brasileirão. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira no Morumbi pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista recente ao GE, Verratti foi desafiado a recordar todos os clubes contra os quais marcou com a camisa do Vasco no Brasileirão. Ele não conseguiu completar a tarefa, se esqueceu de Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia e alguns outros, mas em seguida o argentino completou. Eu sei o que eu não fiz. São Paulo, Palmeiras e Internacional, esses 3 eu ainda não fiz, mas vou fazer, afirmou Pablo Verratti. O Verratti já enfrentou o São Paulo com a camisa do Vasco em 3 ocasiões, empate sem gols no segundo turno do Brasileiro de 2024, vitória por 4-1 e derrota por 3-0, estes pelo Brasileirão de 23, né? Aliás, do ano passado, e ele foi titular nos 3 jogos, mas não fez gol. Um dos artilheiros do Brasileirão com 7 gols, atrás apenas de Arrascaeta e Caio Jorge. Verratti tem 18 gols marcados na temporada. Um outro tabu que a gente tem também é do técnico Fernando Diniz, que nas 3 partidas que enfrentou o São Paulo, ele não conseguiu vencer, né? Teve 2 derrotas e um empate, se eu não me engano. Então é mais um tabu, além do Vasco não vencer o São Paulo desde 2012. Amigo. Desde 2012 que o Vasco não vence São Paulo lá no Morumbi, né? Enfim, vamos ver se o Vasco agora consegue quebrar esse tabu, até porque precisa, de qualquer forma, vencer essa partida, porque você vê aí a colocação do Vasco no Campeonato Brasileiro, está em 15º, tem a mesma pontuação de quem abre a zona de rebaixamento, que é o Fortaleza, que joga contra o Santos, e também a mesma pontuação que o do Vitória, que é o 16º, e que vai encarar o Cruzeiro jogando no Barradão. O São Paulo também está colado com a gente, tem 12 pontos, quer dizer, o Vasco vencendo passaria o São Paulo também, e deixaria aí São Paulo e, de repente, Internacional para trás, mas mesmo assim a vitória não garantiria aí o Vasco tendo uma fuga, né, um respiro aí da zona de rebaixamento. O único alento que teria é que a gente ficaria aí na pausa do Campeonato Mundial de Clubes com um respiro, né, fora da zona de rebaixamento, que é o que eu acho que mais interessa nessa situação toda aí entre Vasco da Gama e a tabela do Campeonato Brasileiro, já que a gente precisa fugir de qualquer jeito dessa zona de rebaixamento. Eu gostaria que você deixasse aí seu comentário. O que você acha desse seu palpite na partida de hoje? Você acha que o Vasco consegue vencer essa partida? Empata? Vai estar na zona de rebaixamento? Vai conseguir ficar fora da zona de rebaixamento durante aí o Campeonato Mundial de Clubes? Ou seja, quando voltar o campeonato a gente vai estar fora? Então, comenta aí, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal, vou até botar aqui de novo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, deixa seu like, que é importante, e é isso aí. Bom, hoje, como tem jogo, né, provavelmente entre 8h30 e 9 horas eu esteja fazendo a live do pré-jogo, e depois, às 11h30 da noite, a gente vai fazer também a nossa live do pós-jogo. Vou contar com a ajuda de vocês, porque provavelmente eu devo estar sozinho, que hoje é dia dos namorados, e a galera vai sair com as suas namoradas e suas esposas, não é verdade? Como eu tenho que trabalhar, eu não vou poder sair. Mas, na outra semana, eu desconto. Bem, gente, esse era o vídeo que eu queria colocar agora. Então, convite marcado para logo mais, né? Pré-jogo e depois pós-jogo. E é isso. Uma boa sorte para o Vasco e a gente se vê a qualquer momento. Um abraço.